Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas e pelo nosso canal no YouTube. No centro do Roda Viva desta noite estará a gravíssima crise política, institucional e ética que aflige o país. Para debater questões jurídicas relativas à crise e discutir medidas da Operação Lava Jato, cuja legalidade tem provocado controvérsias, convidamos 4 grandes nomes do campo do direito. A bancada é formada por Márcio Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Fábio Prieto de Souza, desembargador federal e ex-presidente do Tribunal Regional Federal de São Paulo, Heleno Taveira Torres, professor titular de Direito Financeiro da USP, e Antônio César Bochenek, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Agora você pode acompanhar as edições do Roda Viva em seu celular e rever entrevistas anteriores. É só baixar o programa na loja de aplicativos do seu aparelho. Hoje, como se trata de um Roda Viva temático, teremos uma enquete que pergunta: mudanças no comando da Polícia Federal vão interferir no andamento da Operação Lava Jato? Sim ou não? Em primeiro lugar, muito obrigado pela aceitação do convite. Temos aqui 4 craques que poderiam perfeitamente estar no centro da roda e estarão nas próximas semanas, porque essa crise promete se estender por mais algum tempo. Mas eu começo perguntando pela resposta que vocês dariam a esta enquete, sim ou não, e por quê. Quer dizer, é hora de alterar o comando da Polícia Federal? Quem abre a roda é o Heleno. Bom, boa noite, Augusto, boa noite aos telespectadores. É um prazer retornar aqui a este programa. E já indo à resposta solicitada, eu lhe digo que esta operação denominada Lava Jato e toda a condução jurídica que está sendo feita é um marco histórico no Brasil. E claro que as instituições estão absolutamente comprometidas com a maior transparência, a maior concretização em termos constitucionais, tanto de direitos de proteção de quem está sendo investigado, quanto também de realização de todos aqueles meios disponíveis para a persecução criminal, para a realização de uma atividade investigativa independente do Ministério Público e para um julgamento imparcial. Essas instituições estão funcionando, Augusto. Essa é a minha impressão, e daí o apoio realmente de toda a população em torno desta operação. Sem dúvida nenhuma, quando você tem um quadro institucional dessa ordem, é óbvio que há uma preocupação de todos com a sua manutenção, com a sua continuidade, desde que esta continuidade se dê exatamente dentro dos marcos legais. Esses marcos legais é o que deve balizar toda a atividade judicial do Ministério Público, da Polícia Federal e, ao meu ver, ao tempo em que essas instituições desempenhem o seu papel sem qualquer mácula à legalidade, nada há que justifique qualquer interferência. Então, obviamente, há uma preocupação de toda a sociedade sobre se a mudança do ministro da Justiça pode trazer eventuais mudanças no quadro da Polícia Federal e se isso traria algum prejuízo à operação. Ora, é evidente que uma preocupação como essa também poder-se-ia questionar sobre a mudança do Procurador-Geral da República, ou mesmo do presidente do Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, também é o chefe do Poder Judiciário. Ora, eu acredito que, a esta altura, não há mais oportunidade para que interferências dessa natureza ocorram. Você mudaria o comando?
se você fosse ministro da Justiça? Não, eu acho que o atual diretor da Polícia Federal, até onde eu tenho conhecimento, quer dizer, não conheço como as coisas estão sendo feitas, mas até onde eu tenho conhecimento, é um profissional de altíssima qualificação, seríssimo, comprometido com a legalidade, até onde eu sei, tudo que foi colocado, a busca de investigações sobre eventuais vazamentos ou grampos, como aconteceu, inclusive, dentro da própria carceragem, ele atuou de forma muito ativa. Ele teve essa... Então, ao meu ver, as instituições estão funcionando e assim devem funcionar. E só para concluir, Augusto, eu lhe digo, mudanças dessa natureza costumam trazer até consequências piores, porque as instituições existem exatamente porque a substituição de pessoas não necessariamente muda a ação delas, porque elas estão articuladas e organizadas para funcionar segundo aquilo que a lei estabelece. Perfeito. Márcio, com você. Muito boa noite a todos, boa noite aos nossos telespectadores. Augusto, respondendo objetivamente, acho que não se muda, não se deve mudar. A direção da Polícia Federal, neste momento histórico, em meio a essas investigações, evidente, salvo se presente um motivo determinante, motivo que seja capaz de ser exposto e compreendido por tudo, sobretudo pela opinião pública. As coisas também valem por aquilo que elas aparentam, não é? E uma mudança agora no comando da Polícia Federal poderia soar, não é? Ainda que injustificadamente, para todos, como um sinal de interferência indevida na condução das investigações. Investigações que, até este momento, têm passado sistematicamente pelo crivo do Judiciário, seja lá em primeira instância, seja no STJ ou no Supremo, e não se tenha questionamento, ou seja, é indicativo de que tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público vêm atuando com observância desse marco legal que o professor fazia referência, ou seja, estamos observando o princípio da legalidade. Não tem havido qualquer abuso ou excesso na prática desses atos investigatórios. A população, a opinião pública, vem acompanhando satisfatoriamente e a ponto de conseguir compreender tudo quanto lá tem se processado. Então, seria equivocada a decisão política, conquanto ela possa ser tomada, é bom que se diga, porque o ministro da Justiça pode livremente, em tese, escolher o superintendente da Polícia Federal, conquanto ela possa ser tomada, ela não é recomendável que seja tomada, porque acabaria por contaminar a opinião pública da impressão indevida de que está havendo uma ingerência na condução das investigações. É bom que se diga que as autoridades que conduzem a investigação, lá em Curitiba, por exemplo, para pegar este caso como exemplo, o fazem com autonomia, sujeitos a um controle que se faz lá perante o Judiciário, muito, é bem verdade, sob orientação e acompanhamento numa cooperação integrada de Ministério Público com a Polícia Federal, essa cooperação entre as instituições está até prevista na legislação, sem que haja qualquer possibilidade de interferência sequer da direção ou da superintendência da Polícia Federal. De modo que, respondendo à pergunta, não, as coisas também valem por aquilo que aparenta e a aparência não ia ser boa nesse caso. Perfeito. Antônio César. Olá a todos que estão aqui presentes e também estão assistindo. Esse momento é um momento diferente, um momento de muita tensão. E voltando-se à pergunta colocada, é possível distinguir, até para aqueles que estão nos assistindo, que tanto o Ministério Público quanto o Judiciário têm autonomia e independência. Independência para praticar os seus atos. Não é independência judicial ou independência do Ministério Público para a pessoa, mas assim para o cargo, para que ele possa trabalhar sem qualquer tipo de ingerência ou interferência que possa prejudicar o bom andamento dos trabalhos. A Polícia Federal não tem ainda autonomia ou independência, nestes termos, da magistratura e do Ministério Público. Mas o que nós temos observado é que a Polícia Federal, trabalhando em cooperação, como foi dito pelo Márcio, tem apresentado resultados importantes dentro dessa investigação e dentro daquilo que nós estamos acostumados a ouvir como força-tarefa. Agora, qualquer substituição de qualquer um destes agentes da Polícia Federal que possam estar e estão fazendo o seu trabalho, deveria ter, no mínimo, alguma justificativa plausível, que, num primeiro momento, não está sendo apresentada ou não há uma justificativa concreta para a retirada de qualquer um dos seus agentes.
Claro que há autonomia do ministro da Justiça para fazer essas substituições, mas quando elas estão sendo verificadas com um tipo de interferência e o pior, né, quando estiverem sendo verificadas no sentido de obstruir a própria justiça, aí sim não é um bom sinal. Então, temos que estabelecer esses marcos e, dentro desses marcos, qualquer substituição tem que ser comprovadamente estabelecida para justificar, tendo em vista como, de uma maneira geral, os trabalhos da Operação Lava Jato estão sendo bem desenvolvidos. Fábio, completa a roda. Boa noite a todos, aos telespectadores, aos colegas aqui, ao Augusto. Veja, por que um cidadão qualquer tem direito a um serviço correto no INSS? Ou por que um cidadão qualquer tem um direito a uma prestação de serviço correta no SUS? Pela mesma razão que na Polícia Federal nós temos direito a um serviço correto, eficiente e bem feito, porque a Constituição prevê expressamente o princípio da eficiência. Isto não é uma opção dos médicos do INSS, isto não é uma opção de qualquer agente público, do juiz que presta o serviço e nem do diretor da Polícia Federal. Ele é obrigado a prestar um serviço com eficiência. O que eu posso dizer, eu não vou responder, fazendo aqui uma brincadeira com a sua pergunta, se eu fosse o ministro da Justiça, porque o Supremo já disse que juiz e promotor não podem ser ministro da Justiça. Vamos manter o bom humor na crise brasileira, que esse é um traço do nosso caráter. Não é? Então, se você tem o princípio da eficiência, que vale para toda a administração, ele vale também para a Polícia Federal. Eu não conheço pessoalmente o atual superintendente, mas eu conheço o trabalho dele. Ele foi superintendente aqui em São Paulo, que é a praça da Polícia Federal mais difícil, e trabalhou aqui com muita competência, é respeitado por todos nós, do Tribunal Federal e pelos juízes federais aqui de São Paulo. Está à frente da Polícia Federal há 5 anos e só se ouve falar bem desse profissional. Então, nos termos da Constituição, ele devolveria a pergunta. Por que eu vou tirar o médico do INSS que funciona? Por que eu vou tirar o juiz que funciona? Ou por que eu vou tirar o superintendente da Polícia Federal, que até esse momento presta um serviço eficiente? E há um outro ponto. O ministro da Justiça tem sim a prerrogativa de tirar o superintendente da Polícia Federal. Essa é uma prerrogativa do cargo do ministro da Justiça. É uma prerrogativa livre. Ele pode assinar um ato de manhã e tirar o superintendente. Mas se ele disser que está tirando o superintendente por um motivo que não seja um motivo republicano, isso muda de patamar. Isso é o que nós chamamos na teoria, é uma expressão fácil de se entender, teoria dos motivos determinantes. A autoridade que tinha liberdade para decidir perde essa liberdade. E se ela declara um motivo que não é adequado, ele se vincula àquele motivo determinante e aí está passível de um exame judiciário da questão. Então, eu acho que não haverá essa mudança. O ministro Eugênio Aragão disse que não há nenhuma perspectiva de mudança e não vejo nenhuma razão para isso. Eu acho que esse superintendente está há 5 anos realizando um bom trabalho. O próprio ministro Eugênio Aragão declarou que não vai haver alteração. Eu acredito que isto efetivamente não ocorrerá. Seria um caso de mudança por eficiência. Perfeito. Nós vamos discutir no segundo bloco, em detalhe, alguns pontos específicos aí que estão sendo objeto de controvérsia, né? O caso da condução coercitiva do ex-presidente Lula, a divulgação, a forma, o modo pelo qual foram divulgadas as conversas gravadas. Isso aí a gente vai tratar um pouco para frente. O que eu queria saber de vocês, aproveitando o tempo que resta no primeiro bloco, é o seguinte: se vocês estivessem no lugar do juiz Sérgio Moro, o que é que vocês não teriam feito para que as coisas andassem ainda melhor? Com você, Fábio. Augusto, o que eu posso te dizer é que há 20 anos eu estive no lugar do Sérgio Moro como juiz criminal aqui em São Paulo, quando a lei do colarinho branco entrou em vigor e nós tivemos uma natural dificuldade de aceitação da lei e com essas discussões, e se prende, se não prende, isso hoje ninguém nem lembra disso, graças a Deus. E agora, sobre especificamente o Sérgio Moro,
é muito difícil dar uma opinião sobre um processo que deve ter aí 10 ou 15 mil volumes, eu não sei a quantas anda isso. Então, responder a um ponto específico é muito difícil. E no meu caso aqui, de todos que se encontram, eu nem posso fazer isso, dar um palpite direto. Há uma razão lógica para isso. Quando você fala em nome da TV Cultura, um outro jornalista não pode falar. É uma razão de racionalidade. Não está claro. Depois a gente vai discutir. Esses pontos específicos, eu posso conversar sobre qualquer ponto, mas não darei uma opinião direta. Isso é muito interessante, se você me permite de completar, porque há uma norma na lei da magistratura que proíbe a nós, juízes, de darmos opiniões sobre decisões de colegas. E como a lei foi feita no governo militar, se acredita que isso é uma lei do governo militar. Não, isto vale aqui na TV Cultura também. Se o Augusto Nunes fala em nome do jornalismo, um outro jornalista não pode falar e atravessar em nome da TV Cultura. Depois a gente pode discutir em tese, né, algumas coisas e, evidentemente, o que não for possível comentar não será comentado. Claro. Quem continua? Roda aberta. Pergunta é a mesma. Tá. Em relação a esse ponto, né, como o Fábio falou, o Estatuto da Magistratura proíbe que o juiz se manifeste a respeito de um caso em andamento. Mas o que nós podemos observar, em tese, em abstrato, é de que o andamento das investigações, até agora, guardam coerência. Guardam coerência na medida em que as fases, né, da Lava Jato, elas seguem o mesmo procedimento, o mesmo andamento, com medidas que foram tomadas desde o seu princípio e que não foram medidas que foram sendo modificadas ao longo da operação. Creio que esse é um indicativo muito importante quando se analisa, ou pode se analisar, e como nós falamos aqui, analisaremos no próximo bloco, as questões relacionadas às controvérsias que surgiram nos últimos dias. Isso. Então, esta questão de coerência é um ponto muito importante a ser salientado e que para que todos, né, porque é difícil até para nós que não acompanhamos todo o processo, imagine para as pessoas que são leigas e que querem saber um pouco mais sobre a Lava Jato. Então, realmente, aqueles que estão desde o início colhendo as provas, julgando e processando toda essa operação, têm um conhecimento amplo sobre o tema. Mas eu gostaria de destacar aqui a coerência que houve e há desde o início dessa operação em relação às decisões judiciais que foram tomadas. Perfeito. Queria saber agora, o Ministério Público pode se manifestar. O Ministério Público pode tudo, né? Eu ia brincar que usando o bom humor do Fábio, né? Dizendo que o que é que eu não teria feito no lugar do Moro é o concurso para a magistratura, eu teria feito para o Ministério Público, né, para ficar fiel à minha vocação. Mas eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Sérgio Moro e participar de um evento com ele em Curitiba, lá no Ministério Público, e eu não vou falar do que ele possa ter errado, porque de fato não sei, de fato não conheço, mas de um atributo que eu acho que ele tem, que é a técnica e a descrição. Muito embora a causa tenha uma enorme repercussão, ele tem se conduzido, sobretudo no contato com a mídia, com a imprensa, com a opinião pública, com muito zelo, com muito cuidado. Me agrada este modelo, esta forma de atuação. Muitas vezes do processo, é natural, decorre a repercussão, ou em razão do crime, que é muito grave, ou da pessoa que tem notoriedade, né? Ocorre o que a gente chama de espetacularização. Nós que somos os atores desse processo, o promotor, o juiz, ou mesmo o advogado público ou advogado privado, não devemos alimentar, né, o fato jurídico virar o fato jornalístico. Não é? O fato jurídico é que nós cuidamos ali no processo. O trabalho da imprensa é que dá o colorido jornalístico para o fato. O nosso ofício manda ter muito comedimento, né, muito cuidado. Costumo fazer um paralelo dizendo que é mais ou menos como um médico cuida do seu paciente, né? Ele não transforma aquilo num espetáculo, senão ele mata o paciente de uma infecção, né? O promotor, o juiz, o advogado que transforma num espetáculo contamina o processo com uma infecção processual, é prova ilícita, prova ilegítima, então não pode. E o Moro tem esta virtude na minha avaliação. Muito embora os fatos já causem repercussão, muito embora as pessoas envolvidas já alimentem essa repercussão, ele, me parece, sabe domar a vaidade pessoal, se contém e se conduz muito bem. E volto a dizer o que é importante, na linha do que o presidente estava dizendo.
todas as suas decisões têm passado pelo crivo do STJ, do Supremo Tribunal Federal e, em regra, não são invalidadas, ao contrário, são confirmadas, um índice que supera a casa de 90%, ou seja, talvez ele não tenha errado. Perfeito. Heleno. Bom, Augusto, eu acho que o momento da crise que o Brasil passa é um momento seríssimo. Exige de todos nós, juristas, magistrados, mesmo o Ministério Público, a sociedade, a imprensa livre, muita seriedade, muito siso, muito cuidado com tudo que nós estamos tratando. Isso tem repercutido na imprensa internacional, isso tem repercutido na credibilidade do país, na imagem do país, e todos nós sabemos que é por uma boa causa, a causa desse processo que está sendo levado com muito cuidado por esse magistrado, que é indiscutivelmente brilhante. Agora, se nós pudermos falar do qual é a única saída para esta crise, eu diria, é com a Constituição aberta. A Constituição aberta quer dizer que todos, investigados e autoridades, estão submetidas a ela. E exatamente nos limites dessa Constituição é que nós devemos trabalhar. Há um pensador, Karl Popper, que escreveu um livro belíssimo, uma obra belíssima, sobre a sociedade aberta aos seus inimigos. E depois veio um jurista alemão, Peter Heberle, escreveu também, na linha com uma certa influência de Karl Popper, a Constituição aberta, uma visão aberta em que sentido? De que a sociedade e a Constituição não devem estar fechadas na sua interpretação apenas, no caso da Constituição, aos juristas, ou a aplicação por parte das autoridades. Não, todos são intérpretes. Eu lhe diria que nós estamos vivendo um momento no Brasil fantástico, porque realmente é a aplicação concreta dessa teoria. Todos foram chamados a interpretar a Constituição e as leis. Então, antigamente se dizia, não é, Márcio, que o brasileiro era técnico de futebol e médico, não é? O mesmo, para tudo tinha um remédio, para todos os times uma escalação. E agora eu diria que em todo brasileiro tem um juiz. Tem um juiz. Não é? Incontido, querendo falar das leis do Brasil e da Constituição. Mas é evidente que nós precisamos ter muita cautela. Olhando para o trabalho do juiz Sérgio Moro, eu diria que o desempenho dele é fascinante do ponto de vista da técnica. É um homem extremamente apurado na tecnologia jurídica. Não aprofundar. Esteve com a ministra Rosa Weber como assessor dessa ministra, acho que apurou ali o conhecimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal durante o mensalão, né, o processo do mensalão, e pôde aí desempenhar realmente com muita desenvoltura o seu trabalho. Eu diria, se eu tiver um olhar crítico, eu diria que o único ponto que a imprensa, não somente eu, acho que a imprensa também noticiou, a Folha, a revista Época e outras fontes jornalísticas também noticiaram, é que, de fato, a publicidade daquela conversa com a presidente da República talvez devesse manter aquele regime jurídico do artigo, salvo engano, 10 da Lei de Interceptações Telefônicas, que diz textualmente que todas essas conversas devem ser mantidas em sigilo, em autos apartados e, inclusive, aquilo que não for vinculado à investigação deve ser destruído, inclusive. Então, veja, isso tem uma resolução recente do CNJ nessa linha, inclusive uma resolução que veio a partir de uma manifestação da OAB, que questionou o CNJ a respeito, resolução 17 de 2015, salvo engano, ou 2016, mas muito recente. Isso mesmo. Não é? Então, eu diria que essa é a grande dúvida, mas eu quero ressaltar o seguinte, fechando. A hermenêutica jurídica, a interpretação do direito, ela é uma interpretação aberta. É óbvio que o juiz, e eu digo isso considerando a alta tecnologia desse juiz, ele motivou a sua decisão e motivou segundo critérios que ele entende que são adequados. Por que o direito não se fecha em si? Porque tem a recorribilidade, tem o acesso. O problema é o fato político que aquilo ensejou. Mas esse não volta atrás. O fato jurídico não. Ele é anulável, passivo de nulidade e se resolve dentro do próprio processo. Perfeito. O Antônio César queria replicar, mas
eu vou pedir a você que espere até o segundo bloco, porque é com este tema que nós vamos abrir o debate. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos ao vivo com o debate sobre a crise que aflige o país. Enquanto isso, você pode continuar participando da enquete de hoje, que pergunta o seguinte: as mudanças no comando da Polícia Federal podem interferir na Operação Lava Jato? Sim ou não? Voltamos ao vivo com o segundo bloco do debate sobre a crise que o Brasil enfrenta. No final do primeiro bloco, o Heleno estava comentando a questão da divulgação, a forma da divulgação de determinadas conversas gravadas pela Polícia Federal. A questão que eu coloco agora é a seguinte, e o Antônio César, que queria responder, que opinar sobre o assunto, será o primeiro aí a falar. A conversa, me parece, se eu estiver errado, você me corrige no teu comentário. Parece que esta gravação foi feita quando já havia expirado o prazo para a escuta da Polícia Federal, é isso. E, portanto, não deveria ter sido divulgada. Eu pergunto o seguinte: graças a essa gravação, soube-se que a presidente Dilma Rousseff tinha providenciado um termo de posse que o ex-presidente Lula deveria usar em caso de necessidade. Tradução feita pelo senso comum. Se viesse algum mandado de prisão, então ele podia apresentar aquilo e dizer: eu já sou ministro. Então eu pergunto, nesse caso, a forma é mais importante que o conteúdo? Bom, para chegar... Vocês todos comentam. Para chegarmos à forma e ao conteúdo, é importante analisarmos, como disse o professor Heleno, a partir da Constituição, como se regula a interceptação telefônica. Mas antes disso, nós temos uma interceptação sempre dentro de um processo judicial. E um processo judicial, ele tem por característica ser público, ou seja, a característica principal de um processo judicial é a publicidade dos seus atos, e ela somente em dois casos não pode ser pública, quando na defesa da intimidade de alguma pessoa ou para o sigilo das investigações. Nesses dois casos estão, então, inseridos dentro do artigo 5º, inciso 60 da Constituição e dentro do artigo 93, inciso 9 da Constituição, onde é um capítulo específico das decisões do Poder Judiciário, que devem ser também fundamentadas. Em relação a isso, a publicidade como regra, nós temos o sigilo como exceção. E a lei que regula a interceptação telefônica, no seu artigo 8º, determina, como o professor Heleno mencionava, que todas as interceptações de comunicação telefônica devem ser feitas em autos apartados e preservar o sigilo. Por que preservar o sigilo? Quando se está interceptando uma pessoa, essa pessoa, se souber e se for público isso, ela não vai falar nada e vai ser frustrada a qualquer interceptação. Então, quando o artigo 8º da Lei de Interceptação menciona a preservação do sigilo e das diligências, é esse o sentido que é colocado. Em contrapartida, o artigo 9º diz que a gravação que não interessar a prova será inutilizada por decisão judicial durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público da parte interessada. Então, se a interceptação telefônica não estiver relacionada a qualquer ato da intimidade da pessoa, ela vai, em algum momento, ser levantar o sigilo. No caso concreto da Operação Lava Jato, o que ocorreu foi isso. Houve um levantamento do sigilo e tornando público o processo de acordo com as regras constitucionais e processuais. Se houver algum fato que não esteja de acordo com
o interesse das partes, seja do Ministério Público, seja da parte investigada, caberá a ela pedir ao juiz para que inutilize essa interceptação telefônica. Então, regra é a publicidade do processo. Então, qualquer outra situação, né, que não caminhe pela publicidade não está em consonância com a Constituição e com a lei. Poderíamos ainda avançar nessa interpretação para dizer que as interceptações telefônicas, elas são, então, levantados os sigilos em algum momento do processo. Como juiz criminal, a interceptação, em regra, é levantada quando há uma prisão, um mandado de busca e apreensão, mas como regra. Mas nem sempre se observa isto como sendo uma obrigatoriedade, porque a interceptação pode ser levantada a qualquer momento em que a autoridade policial e o Ministério Público assim entendam que não é mais necessário e suficiente. Por isso que existe um prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15 dias para a interceptação, para não ficar continuadamente alguém a ser grampeado, como comumente se fala. Então, neste caso, não houve nenhum tipo de grampo, nenhum tipo de ilegalidade em termos da interceptação telefônica, e eu gostaria de concluir dizendo que há um direito subjetivo do investigado em saber tudo aquilo que foi feito contra ele na investigação, para que ele possa exatamente se defender desses fatos. Então, todo aquele que tem o seu telefone interceptado tem o direito de saber exatamente aquilo que foi feito para poder apresentar a sua defesa. Perfeito. Augusto? Eu só queria fazer um registro que eu acho importante. A presidente Dilma diz que ela se queixa de ter sido grampeada. Ela não foi grampeada. O telefone grampeado foi o do assessor do ex-presidente Lula, o aparelho para o qual ela ligou. Esse sim foi grampeado. Só como informação aos nossos muitíssimos espectadores que acompanham esse debate. Augusto, eu queria completar. São três coisas absolutamente distintas do ponto de vista da interpretação e da aplicação da lei. Uma coisa é a gravação, outra coisa é pegar toda essa massa de ligações que alguém faz, que está sendo investigado, tirar daí o que é interessante. O que é interessante vira prova. E uma outra coisa é a divulgação desta prova. São três coisas diferentes. Perfeito. Eu não sei o que aconteceu e não vou opinar, porque isso o Supremo... Não, mas essas informações são preciosas. Muito didático. Eu pego uma escuta, ponho em uma pessoa. Eu ouço ele falar com a esposa, eu ouço ele falar com o sujeito do clube, com o amigo dele que vai ao futebol, e de repente ele fala com outro criminoso. O que será a prova de tudo isso aqui? A conversa do criminoso. E eu posso pegar a conversa do criminoso e, eventualmente, abrir publicamente isso, porque, como disse o juiz federal Bochenek, a Constituição tem como regra a publicidade. Nesse caso, o que o Supremo e os tribunais federal, o Tribunal Federal de Porto Alegre, o STJ e o Supremo terão que interpretar, é essa questão particular da divulgação da conversa do ex-presidente Lula com a nossa presidente Dilma. Não é? Quando é que você não pode tornar pública uma prova? Não a conversa que ela teve com a neta ou com a filha, a prova, porque aí esta é uma prova, porque o presidente Lula estava sob uma ordem judicial de gravação. Então, isto é uma prova. O que uma outra pessoa ou o próprio pode argumentar contra isso? A intimidade. Tá certo? Se uma conversa é gravada, por exemplo, numa questão de pedofilia, se uma conversa é gravada, por exemplo, numa questão que envolve um interesse de uma criança, de um menor, se é uma conversa gravada numa questão até civil de família, isso está protegido pela intimidade, não pode nunca ser tornado público e nunca é. Agora, a questão aqui é, a presidente Dilma impugnará essa conversa, certamente, e terá que dizer, isto, de certa forma, afeta a minha intimidade, ela terá que demonstrar isso, a intimidade da presidente da República. E aí os Supremos Tribunais julgarão se aquela conversa era uma conversa da intimidade ou uma expressão pública de duas autoridades, ou uma autoridade e uma ex-autoridade. Essa é a interpretação que se terá que fazer. Perfeito.
Eu faço, na linha do que está sendo exposto aqui, acho que não há dissenso, né? Eu só faço uma observação. É evidente que a Constituição da República, ela elege a intimidade, a proteção da intimidade como um direito fundamental, mas como todos, não é absoluto, né? Ele convive com outros princípios do próprio sistema constitucional. E se tem um que vem ganhando corpo, em boa hora no Brasil, é o da transparência, o do controle social sobre os atos do Estado. Né? Isso funciona como uma salvaguarda, também para o juiz, também para o próprio Estado, para a opinião pública. Acaba a transparência, a maior transparência, sobretudo no campo penal, hein? Né? Sobretudo na justiça penal, acaba por promover uma elevação da cidadania, né? Na medida em que as pessoas vão tomando conhecimento das entranhas. Fala, Bruce. Eu ia só destacar o seguinte, eu recentemente, acho que eu fui um dos poucos juristas que estive aí ao lado em favor dessa flexibilização do sigilo fiscal, nesses casos específicos de informações bancárias entre administrações tributárias, não somente internacionais como locais. Ora, a transparência assume hoje uma espécie de princípio internacional, até não diria só no direito penal, só complementando a colocação. Não, mas é sobretudo no direito penal por conta da possibilidade de restrição da liberdade. Não é? Sem dúvida. A ideia de, vou evocar o Odorico Paraguaçu, né? A ideia de processo sigilento e reservoso é típico de Estado autoritário, não combina com o momento sequer histórico do Brasil. Então, muito embora a Constituição diga que há necessidade de salvaguarda da intimidade, a não violação da comunicação telefônica, ela convive com a possibilidade, na forma da lei, desde que haja autorização judicial, e vai lá depois, quando quer reger os atos do judiciário, diz o seguinte: o sigilo não é mantido, é o que diz a parte final do artigo 93. O sigilo, desde que o sigilo não prejudique o interesse público à informação. E esta mudança do artigo 93 foi feita em 2004, com a reforma do Judiciário. Ou seja, a própria Constituição admite que a preservação do sigilo não se justifica se a sua manutenção puder causar um prejuízo à coletividade. Neste caso específico, nesta hipótese que nós estamos aqui conversando em tese, é tão evidente o interesse social ou interesse público que nós estamos falando sobre ele até hoje. Não é? Já aconteceu há uma semana e movimenta toda a opinião pública. As opiniões se formam. Deve divulgar, não deve divulgar, mas o interessante notar é que o fato divulgado é de tamanho interesse público que a própria mídia se encarrega de conhecê-lo melhor. Agora, não tenha dúvida que acho que, nestes casos, a maior publicidade, ou a publicidade na justa medida, não é? Na linha do que disse o doutor Fábio, não é? Desde que não resvale em questões de outra natureza. Na justa medida, para desvendar ou elucidar o fato investigado, para assegurar ao investigado amplo direito de defesa e de contraditório, mas também para atuar como salvaguarda do próprio julgador, quando se questiona a sua parcialidade. Esse é o grande risco, né? Quando se preserva o do não conhecimento, qual o critério que ele levou para decidir deste ou daquele modo. E o mais importante, para a formação desta opinião pública capaz de controlar os atos do Estado também no campo do judiciário. Daí a coerência com que o juiz Sérgio Moro tem mantido nestes casos, porque em todas as hipóteses que ele apreciou, ao final da interceptação, quando o fato já estava apurado, Augusto, ele torna público o áudio, torna público... É um critério que ele usa, não é? Há uma faceta da razoabilidade, que é do princípio da razoabilidade que nós conhecemos no direito, aquilo que é razoável para o senso médico, que é capaz de ser assimilado, que é a congruência, que é a lógica. E ele tem mantido essa congruência ao longo do... Fábio, quer... Quero. Aqui, como nós estamos concordando muito agora, eu vou dizer, como se fala no tribunal, eu quero pedir vênia aqui para discordar do meu querido amigo Márcio. Claro, isso é bom. Primeiro é o seguinte, é preciso afirmar o direito à intimidade que todos têm. A presidente da República tem esse direito, o presidente Lula tem esse direito, nós todos aqui temos esse direito.
Se a presidente tiver uma conversa gravada falando sobre a neta ou sobre a filha, é uma ilegalidade a divulgação dessa conversa. Todos nós temos direito à intimidade. Quer dizer, não é admissível que uma conversa privada, que nada tem a ver, que é só aquela primeira fase da gravação e que não é prova, não me interessa o que um presidente da República conversa com o neto, com a mulher ou com a filha. Quer dizer, é claro que se o filho é um senador e ele está combinando alguma coisa com o filho que é senador, é uma outra conversa. Agora, então é preciso afirmar que a justiça não pode invadir a intimidade das pessoas, inclusive se forem presidentes da República. E quero divergir do meu caro amigo Márcio sobre um seguinte ponto. A justiça não está sob o escrutínio do povo na rua. A classe política, sim. Quem tem que se preocupar com isso é o presidente Lula, a presidente Dilma, o PSDB, esses partidos aí, eles têm que se preocupar com o povo na rua. Nós não temos. Eu não sujeito a minha jurisdição a nenhum movimento popular. Não quero saber o que o povo pensa. Não é? Isso é para a classe política, partidária. O juiz não julga o que o povo está na rua, a favor ou contra o presidente da República, seja essa ou qualquer outra, para mim não tem a menor importância. E quero dizer um outro aspecto que tem sido conversado até aí pela mídia, essa questão de algumas conversas privadas que são divulgadas. Não é? Eu reconheço em qualquer um, ao pior traficante, ao pior assassino que eu tenha condenado, o direito de pegar o telefone e dizer que eu sou um juiz ignorante, corrupto. Há um clássico conto francês em que, no interior da França, um réu é condenado, a mãe se levanta no tribunal e começa a xingar o juiz. E os policiais vão até a mãe para tirá-la do tribunal, o juiz, é um conto clássico, e o juiz determina, não, deixa essa mulher falar. Aí a mulher xinga o juiz 15 minutos, fala, a senhora acabou? Acabou, então, por favor, pode tirar, a senhora pode sair, o réu vai para a cadeia. Então, isso é um direito que as pessoas têm, é um direito que tem de não concordar com as decisões e fazer críticas na sua intimidade. Isso é uma outra coisa. Nós temos que apurar o que é prova. Se um presidente da República, um ex-presidente da República, está tratando de interferência no judiciário, isso é uma outra coisa e é gravíssima. Eu tenho uma questão de ordem aqui para levantar a sua vida. É que ainda não se manifestou, Heleno. Em seguida você fala. Eu tenho uma questão de ordem para levantar. Pronto. Então pronto. Questão de ordem. Questão de ordem, rapidamente. Não há divergência, meu caro Fábio. É óbvio que, quando eu digo controle social sobre o judiciário, não é sobre a independência funcional, sobre a imparcialidade do juiz. É prestação de contas. Há necessidade dessa transparência para que haja o controle social. Controle social não é para revisibilidade de atos, jamais. Jamais o juiz decidindo segundo a opinião pública. Não seria a insegurança jurídica. E concordo inteiramente. É o fato investigado que fica sujeito a essa transparência. O restante não. O restante é a exposição desnecessária da intimidade. E, nesse ponto, a Constituição não abriga. Deferida a questão de ordem. Deferida a questão de ordem para o Ministério. Perfeito. Veja bem, Heleno e depois o Antônio César. Eu acho que essa discussão é fundamental, porque o telespectador tem que entender, Augusto, que esse assunto é um assunto do interesse dele. Porque qualquer pessoa que fale com um alvo, como se usa na linguagem de investigação, estará sujeita a essa possibilidade, a exemplo da presidente Dilma, de ser alcançada e, eventualmente, ter exposto algum aspecto que suponha ser da sua intimidade. Esse é um assunto, portanto, que não se limita à discussão, à questão objetiva aqui tratada, se aquele tema é de importância tal que devesse ser imediatamente dado a conhecimento. Por quê? Porque o fato político não tem volta. Isso é indiscutível. Já é até objeto de uma ação no Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Gilmar Mendes, e ele explora exatamente o conteúdo da conversa. Por sua vez, a oposição já está a pedir na Câmara de Deputados aditamento, a peça do pedido de impeachment, exatamente com base nesse fato. E, ao mesmo tempo, também, toda a sociedade está a discutir qual era a atitude da presidente com aquela fala. Ora, o fato político, esse não tem volta.
e decorre exatamente daquela manifestação. Mas a discussão é, ora, se houvesse a proteção do sigilo, as coisas mudariam? O tempo do direito, Augusto, não é o tempo cronológico da realidade. É um outro tempo. Esse fato seria objeto, vamos lá, quando eu digo, e disse antes, se você perguntou, você me provocou se houve algum erro. Veja, eu acho que nesse aspecto, não é que haja erro, não é propriamente um erro. Isso seria encaminhado em autos apartados para o Supremo Tribunal Federal, para o Ministério Público, tomar conhecimento e, junto ao Supremo Tribunal Federal, iniciar um procedimento de investigação contra o presidente da República e, eventualmente, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse seria o procedimento. Quando se diz, deveria ter mantido a reserva, não quer dizer que deveria ocultar. Não. Imediatamente, o Ministério Público Federal tomaria as providências junto ao Supremo Tribunal Federal, talvez até redundando em uma situação ainda mais gravosa, que seria o início de uma investigação criminal. Ou seja, nós não estamos aqui a dizer, que nem eu, ninguém aqui, a proteger qualquer situação que supostamente é ilícita, não. Há uma discussão clara sobre a forma do procedimento, por quê? Porque na lei, no inciso 60 do artigo 5º, diz que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Quando vem uma lei que diz sobre a forma e o procedimento a seguir e as condições, o juiz está atrelado à obediência da lei. Esse é o nosso argumento. Por isso que uma coisa é a lei que deve estabelecer isso. A escolha do legislador foi feita. Uma vez que o legislador estabelece essas condições, o juiz deve simplesmente cumprir aquilo que está previsto na legalidade. Com todo o espaço, como eu disse antes, sobre a motivação. Uma das coisas que eu respeito muito no juiz Sérgio Moro é esse amor pela motivação. Algo que, convenhamos, em alguns tribunais não é seguido tão à risca, por muitos juízes que muitas vezes não usam da motivação um espaço tão amplo. Ele tem usado sempre e motivou, segundo os critérios dele. Mas para o direito, Augusto, isso deveria ser objeto de um recurso, que iria ao Supremo Tribunal Federal e saberia dizer o momento da publicidade disso sob outras vestes, sobre outras condições. Perfeito. Antônio César. A interceptação telefônica, o sigilo do processo, como nós debatemos nesta roda, tem por base a publicidade, o direito à informação, a transparência, nisso nós não divergimos. A Constituição assim estabelece, a lei de interceptação também não proíbe que seja feita a divulgação, ou seja, o levantamento do sigilo. Vale lembrar que a investigação é devida, ou quem é responsável pela investigação é a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal pediram, neste caso, o levantamento do sigilo, o Ministério Público opinou pelo levantamento e o juiz deferiu. Naquele momento, o juiz Sérgio Moro era o competente tanto para as interceptações telefônicas quanto para a decisão do levantamento do sigilo. Então, veja, qualquer medida a ser tomada no plano judicial em relação a isso seria algum tipo de recurso. Mas não há nenhuma ilegalidade aparente nesse interregno ou nesse encadeamento de atos que levaram ao levantamento do sigilo. Há duas questões interessantes. Pode acabar? Você... Eu preciso agora fazer uma pausa e, em seguida, você vai falar no terceiro bloco. Perfeito. Vamos para mais um ligeiro intervalo e voltamos já com o debate sobre a crise que o Brasil enfrenta. Você pode continuar participando da enquete, que hoje pergunta o seguinte: mudanças do comando da Polícia Federal podem interferir no andamento da Operação Lava Jato, sim ou não?
voltamos ao vivo para o terceiro bloco do debate sobre questões legais vinculadas à crise que aflige o país. Eu vou apresentar um tema, só mais o comentário agora é do Fábio, mas como a gente estava discutindo o que pode e o que não pode ser divulgado, eu queria perguntar o seguinte, como seria tratado o diálogo entre, que eu achei particularmente absurdo, entre o ex-presidente Lula e o prefeito Eduardo Paes. Quer dizer, o Eduardo Paes entrou ali na grade e fez comentários absolutamente infelizes sobre Maricá, que é coisa de pobre, não é pobre. Isso aí pediria até ao Fábio que comentasse, é uma prova que é descartada, a prova, é um material descartável? Qual é a destinação? Eu acho que o medo do prefeito Eduardo Paes é que o povo não descarte. Se o prefeito está assistindo, me permite a brincadeira. Está dito tudo. Quer dizer, ali é uma conversa privada, em que estão reclamando que a situação é difícil, etc, etc. E ali falam palavrões, enfim. Aquilo não tem importância do ponto de vista... Aquilo não é prova, aquilo é gravação. Perfeito. Agora, eu queria completar o que disse o Heleno em alguns pontos que os tribunais terão que enfrentar nesse julgamento. O primeiro é o que nós chamamos de obtenção fortuita da prova. O que acontece? Você está gravando um potencial criminoso, e ele acaba conversando com uma outra pessoa que se envolve naquele crime também. Você não está gravando essa pessoa. E o que acontece é que esta segunda pessoa, às vezes, tem o tal do foro por prerrogativa de função. Perfeito. Que foi o caso exato do senador Demóstenes, do ex-senador. Ex-senador. Quer dizer, a Polícia Federal estava gravando o Carlos Cachoeira e pegou as conversas do senador. Foram gravadas, eu não me lembro, 400 conversas do senador, e se disse que isso era fortuito. Se não me engano, foi um número assim, 300 ou 400 conversas. Perfeito. E esse caso foi julgado agora no STJ. E teve um julgamento de 4-1. Quer dizer, o primeiro-ministro que votou disse que essa prova era nula, porque não se pode dizer fortuita uma sequência de 400 ligações. Mas os outros ministros entenderam que não, que naquelas conversas ainda não havia claramente, não eram conversas que desde o início eram potencialmente criminosas, eram assuntos outros, ou eram assuntos duvidosos. Então, que quando se teve a certeza, aquele material foi remetido para o Supremo. Não é? E essa questão é tão difícil que eu me lembro que o nosso colega aqui, o Zé Eduardo Cardoso, que é professor da PUC e era já ministro da Justiça, ele deu uma entrevista dizendo que a Polícia Federal fez bem em continuar a execução daquele trabalho. Quer dizer, são questões complexas realmente, são questões difíceis. E aí, finalmente, tem a questão do foro por prerrogativa de função, porque o ex-presidente Lula não tem esse foro, mas, obviamente, a nossa presidente da República o tem. Então, há uma discussão, e aí vai se entrar no seguinte, se ali havia algum indício de crime, porque eu só posso remeter o processo ao Supremo Tribunal Federal se houver algum indicativo de que há um crime ali. Porque o Supremo Tribunal Federal tem o foro por prerrogativa de função, não é para analisar a beleza das pessoas, é para analisar se elas cometeram um delito. Então, eu só posso mandar alguma coisa contra uma autoridade para o Supremo se eu reconhecer que ali é alguma coisa, pelo menos indiciária, claro, é um juízo preliminar, provisório, porque quem diz se tem ou se não tem é o próprio Supremo. Quer dizer, então, ele agora remeteu isso ao Supremo, e o Supremo vai analisar todos esses aspectos. Se a obtenção da prova foi fortuita, naquele conjunto todo de circunstâncias, já acabou a gravação, não acabou a gravação, mandou parar, não mandou parar, se aquela conversa tratava da intimidade dos dois interlocutores ou se havia algum interesse social naquela conversa, e se aquilo justifica a competência do Supremo. Tudo isso é que vai ter que ser interpretado. Perfeito. Lembrando que nós temos agora, que são 15 minutos, né, que temos nesse bloco, eu pergunto o seguinte, esta conversa caracterizou o crime de obstrução de justiça? Conversa entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma. Com você, Antônio César. A conversa
que foi veiculada e aparentemente não houve uma definição por parte ainda do Judiciário de que ocorreu obstrução de justiça. Mas a conversa, no contexto em que ela está colocada, ela precisa ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal terá que analisar essa conversa em relação não somente a ela, mas em relação a todos os fatos que encadearam este momento. Aquele momento da gravação, o telefone interceptado era o telefone interceptado de uma pessoa próxima ao ex-presidente Lula, que estava também na investigação. Então, nem ele, nem o presidente detinham o chamado foro privilegiado e, portanto, essa gravação estava sendo feita de forma legal por decisão judicial, de acordo com o processo da Operação Lava Jato. O que se observa neste momento é que, com a nomeação do presidente Lula para o cargo de ministro, ele também recebe o foro privilegiado e o encaminhamento desses autos é ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vai ter que fazer essa análise. Nós observamos que o Supremo Tribunal Federal fez uma análise de uma conversa gravada entre particulares, no caso da prisão do senador Delcídio Amaral, que já foi uma decisão do Supremo em relação à utilização de provas também no curso de uma investigação. Veja que nem nesse primeiro caso, no caso do Delcídio, não houve nem gravação autorizada igualmente pelo juiz, era uma gravação de terceiros, e isso o Supremo considerou como sendo válido, uma escuta ambiental, que chamamos. Então, este é, sem dúvida, uma manifestação a ser dada pelo Supremo. O ministro Gilmar Mendes, na sua decisão, não abordou especificadamente esse ponto, nessa decisão que afastou do... É o plenário que decide. Ele optou por não decidir esse ponto e fez uma construção no raciocínio em relação à confissão, que seria algo de confissão em relação à gravação. Então, não chegou a deter este ponto na sua decisão. É claro que agora caberá ao plenário e aos 11 ministros do Supremo dar uma decisão sobre esses fatos. Eu faço um registro aqui. A interceptação, quando ela é feita para apurar um fato determinado ou alguns fatos determinados que a autoridade policial ou o Ministério Público supõem que precisam ser elucidados. Mas a interceptação não vale só para aquele fato. Ela apura, eventualmente, outros fatos correlatos ou que surjam na interceptação. Não tem como censurar aquele que está o alvo, não é dizer, olha, não fale isso, porque senão você vai confessar ou coisa do gênero. Vale para todo e qualquer fato em tese criminoso. E vale para toda e qualquer pessoa que eventualmente aparece no alvo, se comunica. Por isso que é possível fazer a interceptação. Não é exigível que a autoridade policial, que o Ministério Público ou o magistrado, quando defere a interceptação, tem que adivinhar com quem, em que circunstância vai falar e se aquela pessoa está falando, em tese, perante o juízo competente ou não. Daí porque é admissível esse encontro fortuito tanto de prova quanto, eventualmente, de pessoa não sujeita à competência daquele magistrado. Identificado, encaminha. Mas eu quero voltar um pouco, se me permite, para algo que foi um diálogo seu com o Fábio, Augusto, que é a questão da conversa que não tem relação direta com o fato investigado. Isso. E neste ponto me preocupa, porque isso não é essencial para a elucidação do fato. Perfeito. O que é que deve ficar nos autos, o que é que deve sofrer publicidade ampla, geral e irrestrita? Aquilo que leva à apuração dos fatos. Saber qual o juízo de avaliação que o prefeito do Rio faz sobre um determinado bairro da sua cidade ou coisa do gênero, não toca à apuração dos fatos, com elevado respeito. Neste ponto específico, eu acho que nós precisamos evoluir, pelo menos o juízo crítico em torno disso. Não é tudo quanto tenha sido dito pelo investigado ou por qualquer outra pessoa que deve receber o tratamento de prova para a ação penal ou para a investigação criminal. Porque senão nós saímos do terreno da produção de prova judicial para o terreno da exposição pessoal,
que não é tolerado pela Constituição, acho que não é tolerado por nenhuma Constituição democrática. Perfeito. E por ser, faço também esse registro, e por ser uma conversa, digamos, saborosa, Sem dúvida. a imprensa destaca, né? A imprensa publica com um espaço razoável. Conversa da dona Marisa com o filho a respeito de Exato. fatos familiares, não tem. Também Não há o que justifique. Não, eu acho Não, que a não tendência, viu, Augusto? A tendência, isso é um aprendizado para a sociedade. Quer dizer, fica esse clima, claro, há um clima de acirramento no país e quem está nos vendo, aí cada reserva dessa nossa, uma parte apoia, a outra não apoia. Mas a evolução vai mostrar que é preciso preservar aquilo que é da intimidade das pessoas. Nós temos que condenar as pessoas pelos fatos criminosos, não se condena pessoas. Você condena uma pessoa porque ela praticou um fato. Senão nós vamos voltar 30, 40 anos. É importante andar para frente e não voltar. Isso é muito importante. Heleno. Não, eu acho que o Bochenek já traçou aí um aspecto que eu julgo de extrema importância. Quer dizer, de fato, o Supremo Tribunal Federal é que deveria fazer essa apuração por se tratar de autoridade com foro privilegiado. Porque, veja bem, o Estado de Direito é o estado de normalidade. O que nós temos que perseguir nesse momento é que as instituições funcionem orientadas pela normalidade. Fora do estado de normalidade, o direito torna-se disfuncional. E até o Anthony Kennedy, o presidente da Corte Constitucional Americana, recentemente disse que a democracia que depende de 9 juízes para decidir as grandes questões do seu país não é uma democracia funcional. É correta essa percepção, porque a judicialização da política, da forma como temos feito, levando questões não só jurídicas, mas também políticas para dentro do Supremo Tribunal Federal, isso vai transformando a democracia em um estágio de judicialização. Não é desejável. Por isso, o estado de normalidade é o que a gente espera. E tudo o que nós estamos discutindo aqui é segurança jurídica. Ou seja, em nenhum momento se coloca obstáculo ao dever das autoridades de acesso, uso do instrumento. O uso do instrumento não está em discussão, não sei se você já percebeu isso. Não se discute sobre a utilização para o alvo, vamos dizer assim, do uso do instrumento. O que se discute é a forma da publicidade dada a um determinado fato e que levou a essa circunstância. Então, nós temos absolutamente tranquilidade, porque as pessoas às vezes confundem. Ao dizer isso, nós não estamos contaminando as decisões do juiz Sérgio Moro, Operação Lava Jato, nada disso está em discussão. São observações muito pertinentes. Mas é muito importante que se diga para que as pessoas entendam. Ou seja, o fato daquela divulgação, ela não afeta em nada o processo, não quebra nenhuma via do processo. A questão central, que ao meu ver se coloca, é o nosso dever de preocupar-se com essa normalidade, por 2 motivos bem marcados. Primeiro, o direito a gente não interpreta por tiras. O leigo acha que a gente abre um artigo e lê e aquilo é a síntese. Não, para o jurista, nós interpretamos como um sistema normativo, um sistema de princípios, de regras, todos combinados com relações muito complexas entre si, com a doutrina, com a jurisprudência consolidada. Tudo isso é chamado para o ato da interpretação. É como se fosse uma esfera que toca o plano num único ponto, mas todo direito se incide ali. E o outro é que no direito não existe a única resposta. Nós não interpretamos para chegar numa única resposta. Certamente, esse mesmo assunto levado aos juízes federais, cada um tomaria, porque são escolhas, muitas vezes, Augusto, que nós chamamos de escolhas trágicas. Você tem certo momento que o juiz tem que tomar uma decisão, ele não pode furtar essa decisão e talvez ele pondera os valores que estão incidindo naquele momento da aplicação do direito. E cada um assume, com a sua carga de valores, a melhor decisão. Por isso que a população precisa ter clareza quanto a isso, porque não existe a única resposta. Daí a importância de um tribunal como o Supremo Tribunal Federal ser feito por 11 magistrados, 11 cabeças diferentes, a pensar o direito e cada um aplicá-lo da sua forma. E o sistema recursal justamente existe para isso.
quando houver interpretação diferenciada de juízes a respeito do mesmo tempo, aqui nós estamos tendo interpretações diferenciadas sobre o nosso debate, é que essas decisões judiciais, então, são submetidas ao grau recursal para que haja uma uniformidade do entendimento por tribunais superiores. Muito bem. Vamos para mais um breve intervalo e voltamos já já para o quarto e último bloco do debate sobre a crise política e institucional vivida pelo Brasil. Você ainda pode participar da nossa enquete que pergunta o seguinte: mudanças no comando da Polícia Federal podem interferir no andamento da Operação Lava Jato? Sim ou não? Estamos de volta ao vivo para o quarto e último bloco do debate sobre a crise que aflige o Brasil e também sobre questões legais vinculadas à Operação Lava Jato. Antes de recomeçarmos a conversa, vamos ao resultado da enquete de hoje. A pergunta é: mudanças do comando da Polícia Federal podem interferir na Operação Lava Jato? Responderam sim, 88,20%. Acham que não, 11,80%. Eu vou fazer uma rodada agora para que vocês façam considerações gerais, comentem temas que não entraram aqui na discussão. Começamos pelo Fábio. Eu quero pegar um gancho que acho muito importante nesse aprendizado do país com a democracia, que é o seguinte: o judiciário, nas democracias, ele não diz a verdade, ele busca a verdade. É como o jornalista. O jornalista que mantém a sua sanidade, ele sabe que não está dizendo a verdade, ele está buscando a verdade. A diferença do jornalista para o juiz é que a apuração do jornalista vai ser julgada pela opinião pública. E o juiz, para decidir, ele procura buscar a verdade que ele pode dentro do processo, é para dentro. Então, tanto que o que nós chamamos a decisão final do Poder Judiciário, há uma expressão que diz tudo, é a coisa julgada. É uma linguagem técnica compreensível a todo mundo, não é a coisa verdadeira. Então, é por isso que todos podem opinar sobre as decisões do Supremo, dos tribunais em geral, menos os juízes, porque haveria um conflito interno, né? Na Coreia do Norte, quando o juiz julga um caso, ele está dizendo a verdade. Na Alemanha nazista, quando o juiz dava uma sentença, ele estava dizendo a verdade. Na União Soviética, o juiz dizia a verdade. Nas democracias, o juiz não diz a verdade. Ele buscou a verdade, foi até o fim, leu aquele processo 20 vezes, ele acredita que aquilo até é a verdade, mas a democracia é um conceito relativo. Não trabalha com categorias absolutas, isso é próprio das ditaduras. Então, é por isso que as pessoas podem comentar as decisões judiciais, mas devem respeitá-las. O importante da decisão judicial é que ela seja respeitada. E é por isso que a mãe daquele réu, naquele conto francês, é até hoje lembrada. Ela tem o direito de xingar o juiz, até, dentro do tribunal, mas o filho dela vai sair preso para a prisão. Perfeito. Essa é a síntese de tudo. Continua. Bom, eu acho que nós temos uma oportunidade nessa crise de sairmos maiores. Sairmos maiores num exame da institucionalidade. A situação do país não é de anormalidade. Nós ainda temos como comandar essa crise, Augusto. E no sentido de governabilidade. A forma que o Brasil, como as instituições, a Câmara de Deputados ou o Supremo Tribunal Federal conduzirão essas ações, efetivamente dizem muito a todos nós. Mas o que mais importa é garantirmos os valores da democracia, da legalidade estrita, da proteção de direitos, a exemplo das prerrogativas dos advogados. É um assunto que eu talvez não tenha versado aqui, mas nós precisamos nos ocupar disso também nesse aspecto, porque o direito de defesa não se realiza sem a advocacia.
E o advogado necessariamente precisa das suas prerrogativas para trabalhar e também em favor da sociedade, para que essa sociedade esteja representada pela advocacia. A OAB tem cumprido um papel importante nesse sentido e eu acho que, sem dúvida nenhuma, importantíssima a proteção das prerrogativas da advocacia. Por outro lado, também eu quero destacar que a imprensa livre ela tem exercido um papel importantíssimo ao longo de todo esse debate. E um papel que eu acho que vai ao encontro de tudo o que se disse, porque os esclarecimentos sobre diversos aspectos que aqui estão sendo tratados são construtivos da cidadania. Eles são parte de um processo de formação da cidadania, onde o cidadão passa a conhecer um direito que sempre foi uma presunção permanente do direito que todo cidadão conhece a lei. A imprensa tem feito esse papel de aprendizado que o doutor Fábio falava há pouco, que é de extrema importância para todos nós. Perfeito. Muito obrigado. Antônio César, com você. Eu gostaria de destacar, dentro de todo esse debate relacionado principalmente às decisões judiciais, que a independência judicial é um valor fundamental neste momento de crise. Porque aos juízes, sejam juízes federais, juízes estaduais, juízes trabalhistas ou até os ministros do Supremo Tribunal Federal, todos têm essa independência judicial que não é para a pessoa, né, do juiz, mas sim para o cargo que ele ocupa. A independência judicial nos vai permitir que os juízes sejam imparciais e que possam produzir decisões de acordo com a sua consciência, a Constituição e as leis que levem ao aprimoramento do Poder Judiciário. O fortalecimento das instituições na democracia brasileira é um fator a ser destacado. Tanto a polícia, o Ministério Público, a Receita Federal e o Judiciário Federal têm demonstrado inequivocadamente que estão produzindo, né, estão trabalhando, estão fazendo o seu papel de instituição dentro do Estado Democrático de Direito. Eventuais falhas, eventuais equívocos que porventura possam ocorrer no transcorrer de todo esse caminho serão corrigidas por recursos judiciais. Isso afirma-se a independência judicial. E a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, que tenho agora a honra de estar presidindo, sempre procurou ajudar a sociedade em todos esses aspectos, inclusive apresentando medidas propositivas para dar encaminhamento melhor à sociedade. A experiência de todos os operadores do direito, né, todos os operadores do sistema judicial, é de salutar importância para que nós possamos produzir legislações que melhorem o nosso sistema de justiça, mas que de todo esse processo nós possamos ter a consciência de que é importante mudarmos muitas coisas no país e que todas as pessoas que vivem nesse momento de ebulição, de todos os sentidos, e crise em todos os sentidos, possam ter a consciência de que queremos um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil mais igualitário e ter um futuro melhor para todos os cidadãos de nossa sociedade. O Márcio também vai falar sobre o que quiser, mas eu queria aproveitar o fato de você integrar o Ministério Público para perguntar o seguinte, quer dizer, boa parte do sucesso, uma grande parte do sucesso da Operação Lava Jato tem sido creditada às mudanças na Constituição que permitiram, que deram muito maior autonomia, né, ou completa autonomia, não sei, você me dirá, ao Ministério Público. É isso mesmo? Eu acho que em larga medida é. Eu acho que em larga medida é sim. O Ministério Público no pós-88, 93 e depois com a consolidação desta ideia mais democrática e republicana, o Ministério Público surge, eu gosto de dizer, não como um poder do Estado, mas um poder da sociedade, que se constitui toda vez que um promotor de justiça, um procurador da República, atua com independência, sem qualquer injunção de natureza política, mesmo de política interna. Isso é muito valioso, que tenha absoluta autonomia para afirmar o seu convencimento. O compromisso ético é de neutralidade em relação aos fatos, de isenção em relação às pessoas e cumprir com o seu dever, não é? E isso tem sido feito. No pós-88, o Ministério Público, de fato, ganhou atribuições e a nossa realidade política, e falo pelo MP de São Paulo, todo mundo conhece muito bem, mas posso falar pelo Ministério Público de todos os estados e das carreiras da União, o Ministério Público é, hoje, uma instituição autônoma e independente em relação aos poderes do Estado.
sofre o mesmo mecanismo de controle que os poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, e vem cumprindo o seu papel. E sabendo integrar ou atuar em conjunto com a polícia civil, com a polícia militar ou com a polícia federal. E este caso que nós estamos comentando dá boa ideia disso. Quando nós nos voltávamos, e São Paulo foi pioneiro nisso, contra a PEC 37, que era aquela que queria acabar com o poder investigatório, nós reivindicávamos a possibilidade de investigar em comunhão com as carreiras policiais, em atuação integrada com as polícias, porque é isso que dá resultado, é isso que vem permitindo que aqui muitos resultados sejam alcançados. Augusto, o Ministério Público, em larga medida, eu acho que tem sim uma participação. É óbvio que não é o protagonista único, a Polícia Federal, o Judiciário, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal, a boa imprensa. Aliás, a Receita Federal, né? A Receita Federal. Olha, neste campo de crime praticado por organização criminosa, delitos econômicos, crimes contra a administração, só há uma forma: a atuação integrada. Ninguém sozinho vai dar conta de elucidar ou de responsabilizar. E que tenhamos, ao final da nossa atuação, um judiciário comprometido, técnico, isento, como é o nosso judiciário brasileiro. E daí muda-se essa página na nossa história republicana. Mas eu quero também fazer as minhas considerações finais. Crise não é em si ruim. Quer dizer, crise é uma interrupção de um processo, pode ser o início no processo evolutivo. A crise é uma interrupção para o novo, não é? Então, para que o novo seja melhor do que o passado, que nós estamos colocando um ponto final, é preciso passar em revisão ou em revista aquilo que deu errado. E aí fica a minha preocupação e também uma provocação. Além de discutirmos decisões judiciais e responsabilização de pessoas, é preciso melhorar o sistema normativo no Brasil. E isso que nós estamos acontecendo lá em Curitiba, Petrobras e tudo mais, tem a ver com o relacionamento que o poder econômico estabelece com o poder público, sobretudo na administração indireta, a Petrobras. Qual é a forma ideal de contratação? Quer dizer, até que ponto o interesse público no Brasil é capturado pelo interesse econômico? E o que a Operação Lava Jato denuncia é isto. Nós precisamos melhorar. E sabemos que boa parte do dinheiro é para financiar o sistema político, a representação política, partidos políticos, não é isso? Foi assim na Ação Penal 470 e é assim que nós estamos encarando agora. E o que é que nós estamos discutindo para evoluir? Porque senão, Augusto, nós vamos terminar os processos, na linha do que disse o doutor Fábio, teremos a coisa julgada e não tenha dúvida, talvez a substituição de velhos corruptos por novos corruptos. E outros programas como esse serão feitos. Nós não evoluiremos e não sairemos bem desta crise sem absoluta atenção quanto à necessidade de reformar as formas de contratação do poder público com o Estado, de evoluir para a noção até mesmo de corrupção, jamais associando o fenômeno da corrupção com a questão democrática. A corrupção não é um produto made in Brasil, não é uma deformação do regime republicano ou da democracia. Ao contrário, é na democracia que a gente consegue combatê-la. Nós precisamos encarar deste modo. Agora, é preciso ter também oportunidade para rever o sistema político, o sistema eleitoral, financiamento de partido político, a questão do funcionamento, né, da democracia representativa. Eu, por exemplo, gosto da ideia da democracia participativa, quer dizer, trazer o maior número possível de pessoas para participar, até para exercer o controle social. E, óbvio, muita atenção com as nossas carreiras, né? Ministério Público, as carreiras policiais, a magistratura, Tribunais de Contas. Os tribunais de contas. Muita atenção, sobretudo aqui no meu campo, no Ministério Público, porque não sendo de fato e não é um poder do Estado, ele fica muito exposto a eventuais alterações ou modificações legislativas que podem ocorrer. Tentativas nós já tivemos aos montes e algumas ainda tramitam no Parlamento. Então, toda a atenção para que a crise, que é um momento evolutivo, seja para melhor e nunca para pior. Até porque, para piorar, é um piscar de olhos.
Eu acho muito pertinente o que você está dizendo e acho que o povo, nas manifestações de rua contra a corrupção, tem deixado muito claro que está inconformado com todos esses problemas, né? Não é só afastar o governo e tal. Tanto que nenhum integrante da velha política tem sido beneficiário dessas manifestações. O povo está descontente com todos. Quer encerrar? Eu quero encerrar minha participação. Temos 1 minuto para encerrar o programa. Mas uma mensagem dentro do que você está falando. É muito importante ter a noção de que o país tem evoluído. E não é só no sistema de distribuição de justiça, é em tudo. O país tem evoluído em tudo. A distribuição de renda, projeto econômico, é que a gente... Melhorou. O Jornal do Dia dá um susto todo dia, que parece que o mundo vai acabar. Nós somos pautados um pouco por isso. Porque vivemos uma crise. E vivemos crise, é óbvio, né? Mas o país é extremamente viável, né? E tem sido assim. No nosso sistema, eu que sou mais antigo, quer dizer, nos anos 90 aqui na Justiça Federal, a gente tinha um delegado federal matando o corregedor da Polícia Federal. Eu não conseguia falar com o sujeito do INSS aqui em São Paulo, eu não falava com o da Receita. Hoje essas operações são todas integradas. Quer dizer, isso vem numa evolução assim, visível, não é? A Suíça, hoje nós batemos um recorde que é triste, é óbvio. Quer dizer, nós somos o país em que a Suíça mais bloqueou dinheiro de corrupção. Esse é o dado visto sob o ponto de vista negativo. Nós batemos todos os ditadores do mundo, os grandes corruptos. O Brasil bateu o recorde de apreensão de dinheiro na Suíça. Agora, o diferente é que antes não se apreendia o dinheiro. Nós vamos lá pegar esse dinheiro. Claro. Entendeu? Então, diante desse fato extremamente negativo, há também uma resposta da sociedade, do sistema. Isso é importante para animar esse povo que está na rua, que o sistema, apesar disso tudo, ele tem evoluído. E a Lava Jato é o resultado disso. É evidente. Estamos no segundo final. Todos os integrantes do sistema de justiça combatem a corrupção. E o judiciário não combate a corrupção, porque o judiciário é o garantidor da lei. Mas o judiciário, o juiz, tem o dever de velar pela regularidade do processo e que não haja impunidades. Acho que essa é uma mensagem também que eu gostaria de deixar. Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Márcio Elias Rosa, do Fábio Prieto de Souza, do Heleno Taveira Torres, do Antônio César Bochenek e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e reitero o agradecimento aí à nossa bancada. Vocês não falaram juridiquês, vocês explicaram coisas importantes para os nossos telespectadores. Eu acho que esse tipo de debate tranquilo, democrático, também é um sintoma do avanço, né, pelo menos de boa parte da sociedade brasileira, então agradeço muito. E vocês certamente estarão de volta em pouco tempo aqui para mais conversas sobre isso. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima quinta-feira com o Roda Viva Internacional.